Olá meninas, então hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês, dar uma dica de como criar uma atividade, teste ou uma pergunta, né? Ou seja, um formulário usando a plataforma do Classroom. Então eu entrei aqui no Classroom, entrei numa turma específica, vim aqui na guia atividade, cliquei aqui em mais criar. E aí eu tenho essas duas opções para isso que eu quero fazer, que é um formulário. Eu posso vir aqui criar atividade com teste ou criar uma pergunta. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês foi esse aqui, criar uma pergunta. Bom, eu não vou criar porque eu já tenho ele pronto para mostrar ele para vocês. Então, eu apenas estou primeiramente mostrando os passos que eu fiz para chegar até aquele produto que eu executei. Bom, o que eu fiz está aqui embaixo. É esse aqui, é um teste de devolutiva. Vou clicar nele para a gente poder entrar nele e ver como é que foi feito. Eu coloquei ali o título, né, a pergunta, né, que é um teste de devolutiva. Coloquei a descrição. Quando eu crio, ele já cria um formulário meio pronto. Aí o que eu fiz? Eu cliquei nesse formulário que ele já cria meio pronto e modifiquei conforme eu quis. Aí no caso vai abrir um formulário zerado para vocês. Ele vai abrir assim, ó. Essas modificações aqui quem fez fui eu. Então primeiro vamos no visual. Como é que eu coloquei essas balinhas, cápsulas, seja lá o que for isso aqui? Eu vim aqui nessa ferramentinha aqui, né, coisinhas de cores, cliquei aqui. Eu pude alterar essa imagem, né, posso modificar, eu iria clicar aqui e aparecer outras imagens. Aí eu ia selecionar aquela que mais me chama a atenção para a atividade que eu quero fazer. Eu posso modificar esse tema, né, se eu clicar aqui no verde, observe, fica tudo verde, o temazinho é verde. E o fundo, esse fundo aqui, né? Posso deixar ele mais clarinho, mais forte e deixar mais forte. No caso, eu quis deixar ele laranjinha. Aí os tons do fundo vai para o tom de laranja. Bom, esse é o visual. Depois, vai aparecer uma caixinha que eu vou colocar o título da minha atividade, o que eu quero que eles façam, certo? E vou criando as minhas questões. Aqui vai dizer criar questão. Eu vou digitar a minha questão aqui. E vou digitar também as minhas alternativas. Tem a opção também de, além de ser múltipla escolha, pode ser a resposta no formato de um parágrafo ou de uma resposta curta. Isso aqui é você, professor, que vai selecionar o que você quer, certo? Feito isso, eu posso criar mais questões. Nesse caso, para eles, eu criei só uma questão. Se eu fosse criar mais uma questão, iria vir aqui nesse maisinho. Aí eu ia clicar aqui, olha, ia criar mais uma questão. Aí ia colocar a questão específica que eu gostaria e as alternativas. O que eu tenho que fazer de diferente? Vou apagar essa aqui. Sempre quando eu crio a questão, eu tenho que marcar essa caixinha de obrigatória, ou seja, que é obrigatório o aluno responder, certo? Senão fica uma coisa que ele vai pulando. Ah, essa eu não sei, essa eu não sei. Tem que responder para ir adiante, caso seja mais de uma questão ou uma única questão. Outra coisa interessante é eu vir aqui nessa ferramentinha, vai abrir essas abas aqui. A aba geral, a aba de apresentação e a aba teste. É aqui que manda o comando de como eles vão ver e como eles vão poder responder. Na aba de geral, eu tenho que botar coletar endereço de e-mail, que é importante, porque onde eu coloco essa opção, eu consigo visualizar, depois quando eles vão me respondendo, quem me respondeu, através do e-mail dele. Geralmente vocês observam que o e-mail do cara é o nome dele, né, o nome inicial e o sobrenome. Então, eu colocando essa opção, eu consigo visualizar quem é. Depois, eu vou restringir esse formulário
a usuários com e-mail educar, também é uma coisa importante para deixar uma coisa mais organizada. E depois não marco nada, deixo branquinho. Outra situação é a aba do meio, a apresentação. Como vai aparecer para eles? Dependendo do número de questões ou caso particular do professor, eu posso embaralhar essas questões para eles, tá? E também eu posso mostrar um link de enviar a resposta. Ele fez todo o questionário que eu fiz com ele e depois vai aparecer ali embaixo enviar. Aí ele vai clicar ali para poder me enviar a resposta dele. E o interessante para deixar o mecanismo mais atrativo e motivador para ele, é botar uma frasezinha de agradecimento por ele ter entrado, ter tentado responder. Eu boto lá, obrigado por sua participação. Então, exatamente como eu fizer aqui, vai aparecer para ele. E lá na abinha de testes, eu deixo tudo desmarcado, não marco nada. Por quê? Para não dar problema. Problema dele clicar e não conseguir abrir, problema de pedir para ele entrar com outro e-mail que não seja do Educar. Então, aqui eu deixo em branco, tudo do jeitinho que estava, sem marcar nada, certo? Feito isso, eu venho aqui no xizinho e saio da paginazinha de configuração e volto lá para a minha página do meu formulário que eu estou criando. Eu posso selecionar isso aqui, esse título que eu fiz aqui, que eu dei para esse meu formulário, e vim aqui, ó, vou vir aqui, vou selecionar, vou fazer um Ctrl+C, copiar, e vou vir aqui, vou selecionar uma palavra que está em inglês aqui, que é Black Quiz, acho. Também vou selecionar, vou apagar e vou fazer um Ctrl+V para deixar o mesmo título que eu dei para o meu formulário, para o formulário que ele vai receber lá. Feito isso, eu só clico aqui em xizinho, que vai salvar automaticamente tudo que eu fiz. Uma coisa interessante é que quando eu peço para coletar o endereço, eu consigo ver as respostas deles dessa forma aqui. Eu venho aqui na guia respostas. Vocês observam que eu tenho 42 respostas, eles são meio atucanadinhos, coitados. Então, eles vão fazendo assim, ó, eles respondem uma vez, a internet não é muito boa, então eles acabam respondendo mais de uma vez. Aí eu consigo ver isso aqui também. Por quê? Porque eu pedi para coletar o e-mail do Educar. A Andressa mesmo, ela tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. As 5 vezes que ela tentou, as 5 vezes chegou até mim. E assim vai por diante, ó. Cada vez que aparece um númerozinho, significa que é mais uma vez que ele tentou. Certo? É bom. A gente fica com bastante resposta, mas a gente sabe que eles tentaram, tá? E se eles tentaram, porque estão interessados em fazer o que a gente está propondo para eles. Então, aí tá todas as respostas deles. No grupo em si, eu posso ver também a pergunta individualmente. Eu fiz só uma, caso eu tenha feito mais de uma, eu clico aqui, vai aparecer as outras. E eu posso também ver individualmente, como eu pedi para eles me dizer o e-mail deles, me informar, eu posso vir aqui e clicar no aluno X. Eu quero ver a Kathleen. Quero ver o que ela respondeu. Ela respondeu essa alternativa. Eu posso ver individualmente também, certo? Bom, feito isso, eu consigo ter a visão da minha pergunta, a forma que eu quis aparecer esse formulário para eles. Então, eu posso vir aqui e mudar. Eu venho na ferramenta para poder modificar a forma que vai chegar até eles e não dar problema. Feito isso, eu só fecho, porque ele já vai salvar. E vai aparecer lá direitinho, exatamente como eu criei, o logo que eu quis botar, o teste que eu propus. Aí eu venho aqui, né, em os pontos que eu vou atribuir, quando que eu quero que eles me entreguem. Como eu tinha dito em vídeos anteriores, eu criei tópicos, né, para ficar mais organizado ali no mural deles, desculpa, na aba de atividades. E feito isso, eu venho aqui, salvo, ou crio, ou programa. Então, é mais ou menos isso. E aí tá a atividade proposta pelo meio de criar atividade de teste ou pergunta. É a mesma coisa, tá? É uma maneira mais fácil da gente organizar o nosso material, uma maneira mais fácil de chegar até eles de forma digitada, né? Eles só vão clicar, vão responder e tu vai receber daquela mesma forma. Então, espero que tenha ajudado vocês, ok? Então, beijo a todos.